Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa e hoje eu quero convidar você para meditar na palavra de Deus junto comigo. Hoje nós vamos meditar em João 17, na oração sacerdotal, a oração que Jesus fez por mim, por você, por nós, fez por Ele. Então nós vamos entrar no secreto junto com Jesus e vai ser um tempo extraordinário, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então corre lá, pega a sua Bíblia. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou acompanhar a leitura, fazer a meditação junto com você, é nessa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução assim que conquistou meu coração pela fluidez da leitura, ela facilita muito o entendimento. Então, se você está à procura de uma Bíblia, para ser sua companheira de jornada, para você fazer a sua leitura anual, porque você decidiu, que esse ano você vai buscar mais ao Senhor, eu recomendo muito que você comece por essa tradução, Nova Bíblia Viva. Ela é muito mais acessível que a NVI, muito mais acessível que a NVT, Então, que as traduções mais conhecidas. Então, tenho certeza que vai ser bênção para você. Depois, se você quiser o link, eu posso te passar no privado, por aqui eu não consigo passar, mas no privado eu consigo te passar o link dessa Bíblia, porque você vai perceber, acompanhando aí junto comigo, que ela tem uma tradução muito mais acessível. Então hoje nós vamos meditar em João 17, quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia junto comigo, em João 17. Opa, mais pra frente. Sejam todas muito bem-vindas, amigurumi, da Eli, seja bem-vinda, minha irmã. Deixa eu ver quem mais me deu bom dia, Gleice, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Eu tava com saudade de vocês, e vocês estavam com saudade de mim? Eu fiquei uma semana, na semana passada, em um treinamento. E o treinamento é em período integral, de manhã, tarde e à noite. Então eu não consegui aparecer aqui e fazer os encontros, mas eu senti muita saudade de estar aqui com vocês. Como é bom estar aqui, Que tempo maravilhoso esse que nós temos, na presença do Senhor. E que privilégio nosso, podermos começar a nossa semana diante da presença, tendo um tempo de qualidade com o nosso Pai. Então sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Maria Lucimar, bom dia, Techipas. Primeira vez aqui, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. A doutora Bruna falou que fez falta, glória a Deus, minha irmã, senti muita falta de vocês, muita saudade. Bom dia, Eurides, bom dia, Ana Paula Castro, psicopedagoga, glória a Deus, bom dia, Eli, bom dia, Artesanato Seir, Deus abençoe. Bom dia, Vivi, bom dia, Quinha, mulher sábia, eu tava fazendo tempo de mesa em Provérbios, isso mesmo, minha irmã, a gente tem aqui um material muito rico, salvo, no nosso feed aqui no Instagram. Então, quando não tiver encontro, por exemplo, sábado e domingo, não deixe de ter o seu tempo com o Senhor, Vai lá, a gente tem um livro inteiro de Esther gravado, que é bênção. Nós temos Provérbios, eu fiz 2 vezes Provérbios, um na tradução NVI, um na tradução NBV. Fizemos Salmos inteiro, e agora estamos fazendo João. E vamos avançar em nome de Jesus. Inclusive, eu quero saber de vocês, sugestão. Qual o próximo livro que nós vamos estudar da Bíblia juntas? Depois vocês me mandam no privado um livro que você gostaria de estudar, pra gente ver, Tô pedindo direção do Senhor para qual será o próximo livro. Então, antes da gente começar, a gente sempre deve convidar o Espírito Santo de Deus para Ele dirigir, o nosso estudo, para Ele nos revelar a verdade, para Ele nos dar uma palavra rema, uma palavra específica para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, sempre que você abrir a palavra de Deus, lembra que você tem que convidar o Espírito Santo junto, porque a Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. Então, não queira entender, compreender, só na força do seu próprio braço. Convide o Espírito Santo de Deus para traduzir para você a palavra, e gerar vida, porque a palavra de Deus ela é vida, ela é viva e ela é eficaz. Então, se puder, feche os seus olhos, vamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos dirigir em nome de Jesus. Pai amado, obrigada, Senhor, por nos atrair até a Tua presença, obrigada porque Tu és bom, Tu nos ama, Pai, e nos trouxe até aqui nessa manhã. Eu creio, Senhor, que nada acontece
por acaso, que não existe coincidências, mas Jesuscidências. Eu sei também, Pai, que Tu fala ao coração daqueles que estão presentes. Se nós estamos aqui nessa manhã é porque o Senhor deseja falar conosco através da Tua palavra. Então, Espírito Santo, eu te peço, nos envolva nesse momento com a Tua presença, nos revela, Senhor, a verdade, tira, Senhor, da nossa mente toda preocupação, toda ocupação, toda distração, que nós possamos estar nesse momento completamente entregues, Senhor, a esse tempo de mesa contigo, esse tempo de qualidade contigo. Ministra a cada coração de forma única, especial, nos traz, Senhor, direção para as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos, Senhor, da resposta que só o céu pode nos dar. Por isso eu te peço, Pai, conduza o nosso estudo do início ao fim, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor me use como instrumentos para ser bênção na vida das Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olha que coisa linda, a Cristina tá falando, obrigada pelo clube de leitura, consegui ler o meu primeiro livro em anos, uau, glória a Deus, nossa, fico muito feliz. Quem não sabe, eu tenho formação, né, como professora de língua portuguesa, e eu sempre fui apaixonada por ler, e eu fico muito feliz, viu, muito mesmo de ouvir esse testemunho, que continue sendo bênção para você estar juntas, né, das Amigas de Jesus. Inclusive, sexta agora, a gente tem o segundo encontro do livro do mês, que é A Boa Sorte, acho que não tá aqui, mas é um livro fantástico sobre princípios e que tem sido bênção. No nosso último encontro teve uma irmã nossa que comentou que foi como se fosse anos de terapia, né, o que a gente aprendeu lá. Então, uau! A Quinha tá falando maravilhoso, ela tá participando das lives, tá ajudando no casamento dela, glória a Deus. Continua firme, minha irmã, tem várias amigas de Jesus que já tiveram seus casamentos restaurados, só meditando aqui na palavra, recebendo clareza, né, aplicando os princípios. Então é poderoso demais estar aqui, porque o Espírito Santo de Deus está ministrando aos nossos corações. Então, se você puder também, tenha sempre um caderno junto com você, para você deixar anotado aquilo que Deus quer falar ao seu coração, né, o que Ele ministrou sobre você. Então vamos meditar. Hoje é João, capítulo 17, diz assim: Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifique o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor. Pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade, para que Ele dê a vida eterna a cada um que o Senhor deu a Ele. E esta é a vida eterna: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto ao Senhor, com a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Então, vamos começar aqui até esse versículo 5. Oi, Solange, Deus abençoe, minha irmã, que bom que você está aqui. Bom dia. Então, no capítulo 17 de João, nós vamos ver a oração sacerdotal, né, que é a oração feita por Jesus, que é uma oração poderosa e profunda, uma oração, né, que indica a unidade de Jesus com o Pai e a unidade do Pai com Jesus. Deixa eu ver aqui. DNA do líder oficial. Ah, você é a esposa do Taylor. Que legal, seja muito bem-vinda, viu? Taylor foi eu fui a protegida dele numa das dinâmicas lá da Febracis. Um cara extraordinário, tenho certeza que por trás de um cara extraordinário tem uma esposa extraordinária também. Deus te abençoe, viu? Que bom te ver por aqui, fico muito feliz. A Maria Lucimar tá falando: Deus tem me ajudado como tratar meu esposo, por isso está sendo uma bênção. Que coisa linda, minha irmã, Deus abençoe. Então, nesse capítulo 17, nós vamos ao secreto com Jesus, nós vamos ver Jesus na prática orando. E uma pergunta que a gente pode se fazer: será que essa oração de Jesus, né, será que Deus vai responder essa oração de Jesus?
Certamente, né? E a boa nova que eu quero trazer para você é que Jesus vai orar aqui pelas nações, vai orar por mim e vai orar também por você. Uau! Sabia que Jesus orou por você? Uau! E aí, quando o capítulo começa, né, diz assim: quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. E esse levantou os olhos é muito poderoso, né? Porque a gente começa a sair de um estado de escassez, de um estado de vitimismo, a partir do momento que a gente levanta os nossos olhos, buscando ajuda, buscando socorro, clamando aquele que pode nos trazer a resposta. Então, se você está passando por um momento difícil hoje, levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos, porque o seu socorro vem do Senhor. É o seu relacionamento com Ele que vai fazer você romper os laços de alma que te aprisionam, vai fazer você romper, né, com o seu ego, com o seu orgulho, com a dureza do seu coração. É no seu relacionamento com o Senhor que as escamas dos seus olhos vão cair. Então levante os seus olhos. Tá difícil? Levanta os seus olhos. Você não sabe o que fazer? Levante os seus olhos e peça socorro ao Senhor. Então Jesus levantou os olhos aos céus. Jesus levantou os olhos aos céus. Imagine nós, né? Temos que o tempo todo levantar os nossos olhos e clamar ao Senhor. Jeremias 33:3 diz, né? Clama a mim, ou seja, levanta os olhos ao céu, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Glória a Deus. Então, aqui já está dizendo para nós a importância da oração, a importância de uma vida de oração. Como está a sua vida de oração? Oração é relacionamento, oração não é algo artificial, mecânico, metódico. Oração é conversar com seu melhor amigo. Hoje você já conversou com seu melhor amigo? Você já pediu para o Espírito Santo dirigir os seus passos hoje e perguntou para ele: Espírito Santo, o que nós vamos realizar juntos hoje? Você deu bom dia ao Espírito Santo? Então esse texto inicial está dizendo que a oração, ela faz parte do ministério de Jesus. E nós, como discípulas de Jesus, como amigas de Jesus, nós devemos ser como Ele. Então a oração faz parte do ministério de Jesus. E se nós somos amigas de Jesus, a oração deve fazer parte do nosso ministério. Talvez você esteja pensando aí, Ana, mas eu não tenho nenhum ministério. Você tem. Você é líder de um movimento. Na sua casa, primeiramente. Você é líder do ministério que é a sua família. E você tem se posicionado como uma intercessora da sua casa? Você tem se posicionado como uma intercessora do seu marido, do seu casamento, das suas finanças, dos seus filhos? Talvez hoje seus filhos foram para a escola. Você intercedeu por eles? Você clamou para que a graça e o favor de Deus estivesse sobre seus filhos? Você clamou para que a graça e o favor de Deus estivesse sobre o seu cônjuge quando ele saiu de casa? Para que você apresentou seus planos ao Senhor antes de começar o dia, para que eles sejam bem-sucedidos, como diz a palavra? Então a oração fazia parte do ministério de Jesus. E nós, como discípulas de Jesus, nós como amigas de Jesus, devemos ser como Ele. Devemos levar a sério também o ministério da oração. E a nossa família é nosso ministério. É minha responsabilidade me posicionar e interceder pelos meus. Então aqui a gente vê que Jesus ele vai orar pelas nações, ele vai orar por mim, ele vai orar por você. E aí aqui um pouquinho mais abaixo, ele vai dizer assim: Pai, chegou a hora, glorifique o seu filho, para que seu filho possa glorificar o Senhor. E o que é a glória, né? A glória é um cumprimento de um princípio, o cumprimento de uma missão. Então Jesus ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Esse era o caminho da glória. Então o caminho para a glória é a cruz. Sem o cumprimento de princípios não existe promessa. Sem o cumprimento
de princípios não existe promessas. Então o plano de Cristo, né, para a igreja, o plano para a igreja de Cristo é a glória. Mas para isso, para que nós venhamos contemplar a glória de Deus, nós precisamos moer, né, o nosso ego, o nosso orgulho. Nós precisamos ser esmagadas. Precisamos deixar, né, que as escamas caiam dos nossos olhos. Porque muitas vezes, de forma sutil, o inimigo nos convence de que o problema está só no outro. Mas nós só podemos transformar algo quando nós entendemos que a partir de nós somos a líder de movimento, que a partir do nosso movimento, do nosso posicionamento, em oração, em humildade, em quebrantamento, é que nós vamos colher as promessas. E a oração é um princípio. Mateus 6,33 diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantas vezes a gente tem buscado as coisas para depois buscar a Deus? Deus deve estar em primeiro lugar, deve ser o seu primeiro pensamento, a sua primeira alternativa. E muitas vezes a gente tenta fazer tudo primeiro e depois nada dá certo, a gente fala: agora só me resta orar. Tá errado. Ele precisa ser o seu primeiro recurso, a oração precisa ser o seu primeiro recurso. Então, o caminho para a glória, aqui, que a gente está vendo no capítulo 17, é a cruz. Então, o caminho para a glória de Deus se manifestar na sua casa, na sua família, é você moer o seu ego, o seu orgulho, é você pagar o preço de um posicionamento, de orar, de interceder pela sua família. Tô vendo aqui que a Cleomira acabou de entrar, né? E ela tem um trabalho muito lindo, né? De mães que oram juntos pelos filhos, né? São as Déboras. Se você fizer parte, né, do nosso devocional, ou até mesmo pode chamar ela ali, Cleomira Lima. Ela faz parte, né, do movimento Déboras. E você pode também, né, aprender com ela e com esse movimento de como se posicionar como uma mãe que ora pelo seu filho. A Gleice falou: queria tanto aprender a jejuar de verdade. Ô, minha irmã, a gente tem um livro, chama Como o Poder do Jejum com Propósito. Acho que você consegue pelo link da bio. E também você tem que vir fazer parte das Amigas de Jesus, né? Inclusive, dia 27, a gente vai fazer um jejum coletivo lá dentro, né, do nosso devocional fechado. Vão ser 24 horas só na água. Em janeiro a gente fez 21 dias o jejum de Daniel, foi bênção, né? Nós consagramos todos os meses do ano ao Senhor, esse era o nosso propósito coletivo. E agora nós vamos ter um outro propósito. E então dia 27 a gente vai estar em consagração o dia todo, só na água. Então a gente começou com o jejum de Daniel, que ele é mais tranquilo, aí agora a gente vai fazer esse, né? A gente já fez outras vezes o ano passado, mas estou falando sobre esse ano, né? E eu acredito que em março nós vamos fazer 3 dias só na água, vai ser bênção. A Paula tá perguntando como faço para fazer parte das Déboras, né? A Cleomira que sabe melhor, minha irmã. Mas se você quiser participar do nosso devocional, você digita aqui devocional, você vai receber um link. Aí você vai ter acesso mais para falar com a Cleomira, para falar com as outras irmãs. É maravilhoso, sabe? O nosso grupo é um grupo de crescimento. E você sempre vai sair de lá melhor, né? Você vai aprender tanto, tenho certeza que vai ser a melhor escolha do seu ano, caminhar com as Amigas de Jesus. Então, o caminho para a glória é a cruz, né? O caminho para você viver o seu casamento restaurado, o caminho para você viver, né, todas as bênçãos que você quer viver, curas emocionais, físicas, é a cruz. Ou seja, eu me humilhar diante do Senhor e reconhecer os meus maus caminhos, pedir perdão, cancelar, né, as heranças geracionais, entendendo que talvez algumas coisas não começou em mim, mas tem que parar em mim. A Josi perguntou como faço para participar do jejum.
O jejum, como é algo mais profundo, precisa de uma caminhada junto, sabe? Precisa de instrução, não dá pra eu falar aqui. Porque acontece aqui, né? Aqui toda hora entra e sai pessoas, eu não sei quem tá, quem não tá, quem participou no último encontro, quem tá participando desse. Então acaba pegando informação picada. E é importante que você caminhe com as amigas de Jesus, porque lá você vai viver uma jornada. Lá a gente vai trabalhar princípio por princípio na sua vida. E o poder do movimento ali de estar, né, num ambiente, né, o ecossistema certo, vai fazer com que você consiga jejuar. Várias amigas de Jesus que estão caminhando com a gente nunca tinham jejuado, ou já tinham tentado antes, não tinham conseguido, mas porque estavam ali posicionadas juntas com outras mulheres que tinham o mesmo propósito, conseguiram fazer, por exemplo, o jejum de Daniel. E é uma sensação tão maravilhosa, porque você percebe que além de todas as bênçãos, né, espirituais, você conseguiu vencer você mesma. E isso não tem preço. Várias amigas de Jesus comentaram lá, né, que nunca terminava nada que começava. E começaram o jejum e terminaram. O próprio devocional, a gente já está na 4ª temporada. Tem várias meninas que já estão há 4, 3, 2 temporadas, não saem. Por quê? Porque elas aprenderam a ser constantes. E antes comprava outros cursos e não conseguiam, né, ir até o final. Quem aí já comprou um curso e não assistiu, né, não colocou em prática? Por quê? Porque a maioria dos cursos são gravados. Os nossos devocionais, eles são ao vivo, tem câmera aberta, microfone aberto, então você vai fazer amizades com amigas do Brasil todo, do mundo todo. Nós temos amigas de Jesus de Portugal, por exemplo, e você vai ter acesso. Lá eu vou te ver, né, aqui só você me vê, lá eu vou te ver, lá eu vou poder ouvir melhor a sua história, te aconselhar. Então, é um grupo maravilhoso de crescimento, que tem um curso para você acessar, porque se fosse aberta para todo mundo não ia ter a comunhão que a gente tem lá, mas assim, que o valor é infinitamente pequeno comparado aos benefícios que você vai acessar lá. Então, se você quer fazer parte desse movimento de mulheres, né, com propósito, mulheres posicionadas de amigas de Jesus, tem que digitar aqui devocional para você fazer parte. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Então, o plano para a Igreja de Cristo, o plano para sua família, o plano para sua vida é a glória. Mas para que a glória de Deus se manifeste na sua casa, você precisa moer o seu orgulho. Você vai precisar ser esmagada. Como que é que o vinho é produzido? O que é necessário, né, para que eu tenha acesso ao suco de uva, ao vinho? A uva precisa ser esmagada. Como que é que o azeite é produzido? Para que o azeite esteja na sua mesa, como é gostoso um bom azeite, a azeitona, ela precisa ser esmagada. Então, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, você vai precisar quebrar o hábito de ser você mesma. Você vai precisar agir diferente, pensar diferente, vai precisar aplicar os princípios da palavra de Deus. E na maioria das vezes, caminhar com o Senhor é contra-intuitivo. O que você sempre aprendeu, o que sempre falaram para você, é o oposto do que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos estar nesse ambiente onde nós vamos renovar a nossa mente. Romanos 12:2 diz: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Então, se você não está vivendo uma vida frutífera, uma vida plena, uma vida abundante, se você não está desfrutando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida, se você não está vivendo uma vida de propósito, se muitas vezes você acha que sua vida não tem sentido, você precisa mudar os seus relacionamentos. Você precisa sentar nas mesas certas. Porque talvez os lugares onde você está frequentando está te direcionando para um abismo. E eu tenho certeza que sua vida vai ser completamente diferente quando você começar a caminhar com as amigas de Jesus. E eu não digo isso só da boca para fora, mas é porque eu vejo, né, os testemunhos das meninas que caminham lá, das amigas de Jesus. Romanos 12:2, Josi. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas renove a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Eu gostaria que você passeasse um pouquinho comigo na Bíblia, e você abrisse sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Alguém pode digitar aí, por favor?
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Oi, Radassa! Bom dia, minha amiga, Deus te abençoe, que bom que você tá aqui, viu? Amo você. Radassa é uma amiga maravilhosa que eu conheci no curso que eu fiz, né, a semana passada, mas a gente já conhece desde acho que de novembro, né, Radassa? Muito bom ter você aqui, viu? A Tati dizendo que o melhor sim foi dar essa oportunidade de participar das Amigas de Jesus. Eu sou suspeita, né, a dizer, mas eu tenho certeza que vai te acrescentar de forma extraordinária. Não porque sou eu, né, que estou ali como líder desse movimento, mas é porque o Espírito Santo dirige cada um dos nossos encontros. As Amigas de Jesus que estavam no encontro dessa manhã, elas podem dizer aqui, né, que não tem nada a ver comigo. A gente chega lá e o Espírito Santo de Deus tem liberdade. A Cláudia acabou de entrar, né, uma das Amigas de Jesus que estão conosco lá, e hoje ela abriu o coração, compartilhou algumas coisas, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar, começou a tratar, começou a revelar a verdade. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu gostaria que você fosse comigo até segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Ah, Radassa, linda, Deus abençoe, obrigada, viu? Então, 2 Coríntios 4, 17 diz assim: estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Uau! Declara isso sobre a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela nunca volta vazia. Então, quando você declara a palavra de Deus sobre a sua circunstância, você está declarando o poder de Deus sobre a sua vida para transformar a sua realidade, a sua circunstância. Olha o que está sendo dito aqui. Esses nossos sofrimentos e aflições, quais são os sofrimentos e aflições? Quais são as preocupações, as dúvidas, os medos que você está vivendo hoje? Olha o que a palavra está te dizendo hoje. Deus fala com os presentes. E se você está aqui, essa palavra é para o seu coração, para você. Recebe em nome de Jesus. Diz assim: esses nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo o sempre. Então, o plano para a Igreja de Cristo é a glória, como a gente está vendo aqui em João, capítulo 17, versículo 5. E o caminho para a glória é a cruz. 2 Coríntios 4, 17 e 18, Bruna. Então, o plano para a Igreja de Cristo é a glória. E o caminho para a glória é a cruz. E Jesus diz: cada um pegue a sua cruz e siga-me. E o que é pegar a sua cruz? É ter um coração quebrantado, disposto a se arrepender dos seus maus caminhos, a vencer o ego, a vencer o orgulho, a amar o próximo. Então, olha que palavra. 2 Coríntios 4, 17. Esses nossos sofrimentos e aflições, esses seus sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. E a gente vê que é sempre assim, quando algo começa a ficar insuportável, quando a dor começa a ser muito forte, quando o desconforto começa a ficar muito grande, é porque a promessa está próxima de se cumprir. Por isso que Gálatas diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se nós não desanimarmos. Então, às vezes você pode estar falando: eu faço, mas meu marido continua me rejeitando, continua me desprezando. Nós precisamos adquirir o hábito de fazer a coisa certa, na intensidade certa, pelo tempo que for necessário. É o que está dizendo Gálatas 6:9, se eu não me engano. Depois eu vou confirmar aqui. Não nos cansemos, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Se a gente conhece o princípio, a gente vai se guiar pelo princípio e não pelos sentimentos. Você deve se guiar sempre por princípios e não por sentimentos, porque sentimentos são passageiros, mas os princípios, quando eles aplicados, eles são eternos. Então, o plano de Cristo para a igreja é a glória, mas para isso você vai precisar se quebrantar. E um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então, estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em glória.
Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá sofrendo? Glorifica. É um leve e momentâneo sofrimento, é uma leve e momentânea aflição que resultará em uma glória eterna sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Então é esse período de angústia, esse período de dor, é necessário para que sejam feitos ajustes, para que seu coração se quebrante, para você fique mais sensível à voz de Deus. Então, no versículo 18 vai dizer assim: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente. Isso aqui é poderoso. Uau! Vocês conseguem perceber a grandeza do que está sendo liberado sobre a sua vida hoje, sobre a minha e sobre a sua vida hoje? Olha que o Senhor está falando no versículo 18, 2 Coríntios 4, 18. Portanto, não vamos olhar para aquilo que estamos vendo, nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós não vamos olhar para o comportamento da pessoa que está nos machucando agora. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. E a fé, a gente sabe que é a certeza daquilo que não se vê, mas daquilo que eu espero. Então, o que você espera? Então, para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para o que está errado e começa a declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela nunca volta vazia. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Amém? Então, talvez a circunstância que você está olhando que está desafiadora, que está dolorosa, ela é momentânea, ela é passageira. Não se amolde a essa dor, mas declare pela fé que você é vitoriosa em Cristo Jesus, que agindo o Senhor na sua vida, no seu casamento, nos seus planos, nas suas finanças, quem impedirá? Quem pode impedir? E se nós não nos cansarmos de fazer o bem, se nós não nos cansarmos de aplicar os princípios, no tempo certo nós colheremos. Se nós não desanimarmos. Então você vê aqui que o desânimo é uma estratégia de Satanás para nos tirar das promessas de Deus. Então você deve eliminar do seu vocabulário a palavra: eu tô tão desanimada. Porque isso é estratégia de Satanás. Aqui no livro de João, alguns capítulos atrás, nós aprendemos que quando eu recebo o sentimento, eu recebo também quem enviou aquele sentimento. Então, quando eu recebo o sentimento da mágoa, eu também recebo o espírito maligno que trouxe a mágoa. Porque o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Agora, mágoa, rancor, raiva, isso não provém do Espírito Santo de Deus. Então, portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Então, pela fé, você vai olhar para o seu marido e você vai profetizar. Não aquilo que você está vendo, mas aquilo que você quer que ele se torne. Talvez ele tenha chegado bêbado em casa, mas você fala: em nome de Jesus, eu profetizo que você é um sacerdote desse lar, um homem ungido pelo Senhor, um homem provedor, amoroso, um pai excelente, um exemplo para nossa casa. Você é frutífero, abençoado em tudo que você faz. Então eu não vou olhar para como está hoje. Talvez as contas estão atrasadas, talvez não tenha mais admiração, mas profetiza em nome de Jesus uma vida abundante nas finanças da sua casa. Profetiza que você vai ter bons olhos para o seu marido, que você vai admirá-lo. E aí talvez a sua mente, né, o seu ego, o seu orgulho, mas isso é impossível. Isso é impossível nos olhos naturais, mas nós servimos a um Deus que é sobrenatural. Não dá pra gente entender o que Deus vai fazer, porque nós servimos a um Deus que faz
infinitamente mais além do que nós pedimos ou imaginamos. Mas primeiro eu preciso pedir, eu preciso imaginar. Eu preciso ter uma visão, porque Deus não dá o recurso, Ele dá provisão para a sua visão. E Provérbios 18, 20 e 21 vai dizer que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, se eu estou sempre declarando que meu casamento não tem esperança, que nenhum milagre pode resolver, que meu marido não tem mais jeito, que meu filho não tem mais jeito, que eu não sei mais o que fazer, se essa é a minha comunicação, é isso que eu vou viver. Mas se pela fé eu começar a declarar aquilo que eu quero viver, o extraordinário, o infinitamente mais de Deus, a glória de Deus vai se manifestar na minha casa. Então você precisa ser uma mulher sábia, uma líder de movimento, né? Você tem um ministério que é a sua família, e você precisa se posicionar, intercedendo pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos planos de vocês. Exato, Luana, Deus dá provisão para a sua visão, Ele não vai mandar recurso, Ele vai me dar provisão para a sua visão. Às vezes você fala assim, eu queria tanto empreender, mas eu não tenho dinheiro. O que você tem que fazer primeiro? Primeiro você tem que gerar no mundo espiritual pela fé. Então eu preciso fechar os meus olhos, preciso me ver já, aquele negócio acontecendo, tudo que eu vou fazer, quantas pessoas eu vou servir, como vai ser o meu impacto no meu bairro, na minha cidade, qual que eu quero que seja o meu faturamento. Eu preciso ver o que eu vou comercializar, eu preciso ver antes. Quando eu tenho aquela visão, aí eu apresento diante de Deus. E quando eu apresento diante de Deus, aí eu tenho uma visão, aí Ele vai me dar provisão para aquela visão. Mas nunca você vai receber os recursos antes de ter uma visão. Deus dá a provisão para a visão. Qual que é a sua visão? Se você está olhando só para as circunstâncias, você vai ficar igual o pessoal do deserto, que era para eles chegarem à terra prometida em 13 dias, e eles ficaram 40 anos e não chegaram. Deus colocou eles na fronteira, assim, na divisa, mas por conta da murmuração, de um olhar negativo para tudo, não importava o que acontecia, sempre estava aquele pensamento de escassez. Isso fez com que eles ficassem rodando em círculos e não enxergassem o óbvio. Tudo que você foca fica ainda maior. Então, se você foca no problema, o problema vai ficar ainda maior. Se você foca, nos princípios, na palavra de Deus, nas promessas, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para você tomar posse e declarar sobre a sua vida. Se eu foco na promessa, eu vou viver a promessa. Então, que você se posicione em nome de Jesus para viver as promessas que estão liberadas sobre você, sobre a sua vida. Ali no versículo 3 de João 17, vai dizer assim: e esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Então, o que esse versículo 3 nos diz? A vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você abre a sua Bíblia e passa a experimentar a presença de Deus. Essa é a vida eterna. A vida eterna é conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, porque Ele é uma fonte inesgotável. Se você já teve uma experiência aqui que você achou uau, você pode ter uma experiência ainda mais extraordinária com o Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Você pode viver a cada dia em novidade de vida. Então a vida eterna é conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. A vida eterna não começa quando você morre, mas a vida eterna começa quando você abre a sua Bíblia e começa a conversar com seu melhor amigo. João 17, 3, Patrícia. Sempre fica aqui em cima, tá? O capítulo que a gente tá. Então a vida eterna começa agora. Se você procurar, você vai encontrar a presença e você vai receber uma vida abundante, mesmo antes de experimentar o céu. Porque Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância.
qual área da sua vida você não está vivendo uma vida abundante. Isso revela que nessa área da sua vida você está quebrando princípios. Que você busque no Senhor clareza, direção. Fala, Pai, me revela onde foi que eu caí. Me revela onde que eu estou quebrando princípios. Para que essa área da minha vida seja abundante. Porque eu tenho uma promessa. Que antes de eu experimentar o céu, ainda aqui, nessa vida terrena, eu vou viver uma vida e uma vida em abundância. Eu tenho uma promessa de vida abundante. Declara aí, eu tenho uma promessa de vida abundante. E isso já está liberado sobre você, só aguardando que você cumpra os princípios. Que você rompa com seu ego, com seu orgulho, que você seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, viver para sempre é conhecer a Deus e experimentar a presença dele na sua vida. Então essa é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então a vida eterna começa agora. Cada vez que você abre a sua Bíblia, que você medita na palavra, você está desfrutando de uma vida eterna. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Todas nós aqui podemos ler o mesmo versículo e ter um entendimento, uma compreensão completamente diferente se nós convidarmos o Espírito Santo de Deus para nos revelar a verdade. Por quê? Porque ele vai ministrar no meu coração, no seu coração, de forma viva, de forma eficaz, de acordo com a circunstância que você está vivendo, de acordo com a circunstância que eu estou vivendo. Então eu quero perguntar para você, quem é Jesus para você? Você tem desfrutado da presença? Você tem vivido, desfrutado dessa vida eterna que está disponível já para você, que é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo? Qual foi a sua última experiência com o Senhor? Você já teve uma grande experiência com o Senhor? Você já abriu a sua Bíblia e recebeu uma palavra rema, que é uma revelação específica para a sua situação, que você falou assim, Deus está falando comigo. Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu medito na palavra, Deus fala comigo. O quanto você tem permitido no seu dia a dia ter tempo de qualidade para que Deus fale com você? Para meditar na palavra, não apenas ler, porque a Bíblia diz que nós devemos meditar nesse livro dia e noite, não ler. Porque às vezes você lê e você só decodifica as letras, mas não faz sentido nenhum para você. Não é para você decodificar palavras, mas é para que elas se tornem vivas e eficazes dentro de você e te leve a uma transformação, te leve a produzir frutos que permanecem. Então você deve buscar uma vida de intimidade com o Senhor. Então quem é Jesus para você? Talvez Jesus para você seja só a história que você conhece, né? Alguém que nasceu numa manjedoura, morreu e ressuscitou. Mas conhecer Jesus é também pensar na sua pré-existência terrena. Jesus já existia antes do Gênesis. Se você voltar ali em João capítulo 1, vamos passear lá em João 1? Eu gosto de passear pela Bíblia, tá, gente? Então, João capítulo 1. Versículo 1 até o 5, quero ler com você. Vai dizer assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então aqui está falando sobre Jesus. No princípio, ele era a palavra. E quando nós oramos através do quê? De palavras. E o Espírito Santo, você pode convidar o Espírito Santo para te ajudar a orar, a levar os assuntos que você precisa colocar diante do Senhor. Porque às vezes você faz orações, mas orações repetitivas. Às vezes você faz oração com sono, que você já nem percebe mais o que você está falando. E oração não é cumprir um ritual. Oração não é repetir uma receita de bolo.
Oração é relacionamento, oração é conversar com seu melhor amigo. Lógico, no começo a gente pode pegar algumas referências. Eu gosto muito de orar a palavra, porque tem momentos que o nosso coração está tão angustiado, a gente está passando por um momento de tanta angústia que a gente nem sabe o que dizer. Eu não sei você, mas já teve momentos que eu me apresentei diante do Senhor e eu só conseguia chorar. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem e ele pega até mesmo os nossos gemidos inexprimíveis e leva até o Senhor. Então, olha o que está sendo dito aqui em João 1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Então Jesus, ele já existia, né? Uma pré-existência terrena. Talvez você já só tenha conhecido, falado sobre esse Jesus que nasceu na manjedoura, morreu, ressuscitou e que há de vir pela segunda vez. Mas ele existe antes de tudo existir. Ele sempre esteve por perto, sempre esteve presente. Então conhecer Jesus é também pensar na sua pré-existência terrena. Né? No princípio era o verbo, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e ele era Deus. Né? A unidade entre Jesus e Deus, Deus e Jesus e o Espírito Santo. E ele estava com Deus no princípio. E por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Então, como que tudo que existe é criado? Através da palavra. O que você tem criado com as suas palavras? O que você tem gerado com as suas palavras? Você quer saber se amanhã você vai ter um dia melhor? Começa a olhar o que você tem declarado hoje. As suas palavras, elas têm produzido bênção ou maldição? As suas palavras, elas têm poder para te nutrir, te fortalecer, ou para te envenenar e te levar à morte? Porque Provérbios 18, 21, se eu não me engano, fala que a morte e a vida estão no poder da palavra. Isso é muito forte. Quando você abre a sua boca, você fala com sabedoria ou você fala baseado em sentimento? Se você tá com raiva, você fala um monte de coisas negativas. Se você tá feliz, você fala coisas boas. Mas nós não podemos nos guiar por sentimento, nós precisamos nos guiar por princípios. A mulher sábia, ela domina a si mesma, ela tem domínio próprio. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro dela e ela diz: eu posso até estar irada, mas eu não vou pecar. Por quê? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo vive em mim. Como que uma mulher sábia reage numa situação como essa? Eu tenho aprendido que não é o que nos acontece, mas como eu decido reagir ao que me acontece. Então, 10% é o que me acontece e 90% é como eu decido reagir àquilo que me aconteceu. E eu tenho domínio próprio. Se você recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, você recebeu o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo, porque ele está dentro de você, te conduzindo, te direcionando a agir com amor, com bondade, com paciência. Mas você muitas vezes é uma mulher sábia, mas que escolhe viver sem sabedoria. Você escolhe, ao invés de exercitar, né, o domínio próprio, a paciência, a mansidão, o amor, você escolhe ouvir a voz do ego, do orgulho. Você escolhe querer ter razão. Então, olha o que está sendo dito aqui em João 1,3. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. Então, Jesus é a luz da sua casa, da sua família, do seu casamento. Declare Jesus sobre a sua família. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Então, Jesus é o nome sobre todo nome. Quando você entender isso, que ele é o verbo, que ele é a palavra, que você pode declarar o nome de Jesus sobre as suas circunstâncias e toda a escuridão tem que retroceder e abrir espaço para que a luz resplandeça dentro do seu coração, dentro da sua casa, no seu casamento. Quando você entender isso, você vai compreender que você é mais que vitoriosa em Cristo Jesus.
Olha lá, a Karina compartilhou Provérbios 8:21. A língua tem poder de construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Olha que promessa. Então, muitas vezes a gente acha, né, que as bênçãos que nós precisamos está nas mãos de alguém. Não. A bênção que você precisa está no poder da sua palavra. Tem um livro da Joyce Meyer, que quem faz parte do clube de leitura, né, leu junto com a gente, que é esse aqui, Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Vocês vão ver que tá bem... a gente fez vários encontros sobre ele. Se você quiser entrar no clube de leitura, só digitar, acho que aqui, clube, você vai receber um link e você tem acesso a todos os livros que a gente já meditou, né? Os encontros ficam salvos e você pode participar sexta-feira já também do nosso encontro ao vivo. E aqui nesse livro ela fala que 90% dos nossos problemas está bem debaixo do nosso nariz, que é a nossa língua. Porque a morte e a vida está no poder da palavra. Esse foi um livro assim que me libertou, me confrontou, como foi bênção para mim. E eu recomendo para todo mundo. Se você não puder participar do clube de leitura, mas se você quer melhorar a sua comunicação, se você quer se tornar uma mulher mais sábia com as suas palavras, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, investe nesse livro aqui, ó, Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Depois, se você quiser o link, me chama depois no privado, eu te envio. Porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na sua vida. Você vai ver as coisas de uma forma muito diferente, né? As escamas vão cair dos seus olhos e vai ser bênção para sua casa, em nome de Jesus. Hoje eu quero ficar só até o versículo 5 de João 17. Por quê? João 17 é um capítulo muito importante da Bíblia, talvez um dos mais importantes da Bíblia, de aprendizado, de compreensão da palavra. Então, eu vou ficar até essa introdução, até o versículo 5. E amanhã a gente vai ler o segundo bloco. Acho que João 17 a gente vai dividir em 3 blocos. E amanhã a gente vai começar, né, a analisar a oração de Jesus por seus discípulos. E é uma oração que foi feita por mim e por você também, porque nós somos amigos de Jesus. Nós somos discípulas de Jesus. Então, que você esteja aqui amanhã às 10 da manhã para nós continuarmos a nossa meditação em João 17. E se você quiser caminhar, né, mais pertinho das amigas de Jesus, fazer amigas, né? Eu sei que todas nós temos uma necessidade muito íntima, né, de nos sentirmos pertencentes, de sermos amadas, reconhecidas, valorizadas. E o nosso grupo das amigas de Jesus é esse ambiente onde você vai encontrar acolhimento, onde você vai ser lapidada, vai ter inspiração para você avançar, para você prosseguir. Dentro do nosso grupo tem uma irmã que é preciosa, que é a Ângela, nem sei se ela tá aqui. E ela tem um problema de mobilidade, né, por conta da idade, e ela não consegue mais sair de casa. Então ela fala assim, esse aqui é o meu culto. Então eu sinto assim, né, a responsabilidade que é estar à frente desse movimento, e eu entendo 100% que ali não sou eu que conduzo, mas é o Espírito Santo de Deus, né, que conduz do início ao final. Eu deixo com bastante liberdade para ele agir. E grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Eu tenho certeza, se você tomar a decisão de participar, você não vai se arrepender e você vai querer trazer as suas amigas também, assim como já aconteceu. Não sei se a Gi tá aqui, mas tem a Pri, que ela viu aqui a live, comentou com a Gi, aí a Gi fez parte, daqui a pouco a Pri também veio, e é assim, é um movimento lindo que o Senhor tá gerando no nosso meio, e vai ser uma alegria te conhecer melhor, te receber. E se aqui, né, nessa live aberta você tem sido abençoada, você pode ter certeza que lá no nosso espaço mais pertinho, mais fechado, vai ser ainda mais extraordinário, porque a gente vai ter, né, um ambiente mais preparado, né, a gente vai caminhar junto numa jornada, e isso vai ser maravilhoso. Então quero orar por você, abençoar o seu dia, abençoar a sua casa, a sua família. Estamos começando, né, mais uma semana, segundo dia dessa semana, e eu sei que será maravilhosa, porque o Senhor já está lá no final dela, né, nos garantindo a vitória em nome de Jesus. Aí a Tânia dizendo também, vim nessa live através de uma amiga. Olha só, que coisa linda, né?
essas amigas que trazem a gente para mais perto de Jesus. Para participar do grupo das Amigas de Jesus tem que digitar devocional, tá? O devocional, Paula, nós temos em 2 horários. Nós temos segunda e quarta, às 7 da manhã. Mas eu sei que tem pessoas que nesse horário ou estão, né, no transporte para o seu trabalho ou já estão trabalhando. Então nós temos também um devocional à noite, que acontece terça e quinta às 20 horas. E todos os nossos encontros ficam salvos para você ver e rever quantas vezes você quiser dentro da nossa área de membros na Hotmart. Então nós temos de manhã e nós temos à noite, segunda e quarta de manhã, 7 da manhã, terça e quinta à noite, certo? E aqui, né, no Instagram a gente costuma fazer de segunda a sexta às 10 da manhã. Às vezes você pode estar se perguntando, qual que é a diferença, Ana, daqui para lá? Bom, aqui a gente estuda, né, a Bíblia, lá também a gente vai orar, meditar, tudo junto, mas lá você vai ter acesso, né, a mim e as Amigas de Jesus. Você vai ter acesso também ao nosso grupo no Telegram, que é precioso também. Você vai ser edificado todos os dias por algum testemunho, alguém que está rompendo uma barreira que você está buscando romper, e isso vai fortalecer a sua fé. Então, você precisa estar em ambientes que te fortalecem, que te levam para mais perto do Senhor. Talvez você está vivendo uma vida disfuncional, uma vida cheia de dificuldades, porque quem está ao seu redor não está te fortalecendo. Então você precisa tomar uma decisão de fazer algo por você. E eu tenho certeza que vai ser extraordinário, vai ser um divisor de água na sua vida, né? Caminhar com as Amigas de Jesus, porque são mulheres posicionadas que vão te inspirar a se tornar posicionada também, a viver uma vida de disciplina com o Senhor. E sozinhas, as nossas forças são pequenas. A palavra de Deus diz, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Então você precisa estar num ambiente. E aqui na live eu não consigo perceber se você está aqui ou não. Mas lá dentro do nosso grupo a gente consegue perceber quando uma começa a faltar. E aí a gente chama, conversa. Então uma fortalece a outra e a gente não deixa ninguém para trás. Então isso é muito importante. Então se você sentiu aí o seu coração queimar, né, para estar mais próxima do Senhor, toma essa decisão. Eu tenho certeza que vai abençoar muito você, sua casa, sua família, né? Primeiro vai começar a acontecer em você a transformação, depois através de você. E eu creio que se você está aqui é porque Deus quer te usar, porque através da sua vida Ele vai alcançar muitas outras pessoas que Ele também ama e quer trazer para perto dele. Então se hoje eu estou aqui, foi porque um dia alguém me convidou para ser uma amiga de Jesus e eu disse sim. E eu suportei o processo, aceitei, né, a jornada de me lapidar, de romper, né, com as minhas dores, de confessar os meus pecados. E aí hoje eu posso vir aqui, né, e transbordar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Mas nunca é sobre nós, mas sobre o que Deus vai fazer através de nós. Então às vezes você está dizendo um sim aqui e você está pensando assim, mas eu não preciso. Mas não é só sobre você. É sobre o legado que você vai deixar na sua geração, é sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos, sobre o casamento dos seus filhos. É sobre uma mulher posicionada que vive uma vida de princípios e que abençoa toda a sua descendência. É sobre as suas amigas, é sobre os seus familiares. Então nunca é só sobre você, mas é sobre o que Deus quer realizar através de você. Quando Deus chamou, né, Abraão e falou assim, sai da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar e ser tu uma bênção. Então você vai vir para o grupo não só para ser abençoada, mas para se tornar uma bênção por onde quer que o Senhor te enviar. Então o Senhor está te chamando porque Ele tem um chamado com a sua vida, amém? Eu creio muito nisso. Não existe, Deus não desperdiça nada, né? Ele usa toda a sua história de vida, Ele vai transformar para que você possa libertar outras vidas desse mesmo cativeiro. Quando você encontra a chave de uma prisão, é para você libertar outras prisioneiras. E eu tenho certeza que Deus quer te usar como instrumento de bondade, de amor, por onde quer que você passar. Eu creio muito nisso. Então vamos orar, eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e eu engrandeço o teu nome. Te agradeço, Pai, pela oportunidade
que o Senhor nos deu, de estarmos aqui nessa manhã de segunda-feira, ó Pai, diante de Ti, nesse tempo de mesa, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de qualidade contigo. Obrigada, Senhor, por ministrar os nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos conduzir a um caminho de sabedoria. Obrigada, Senhor, por nos ajudar, Senhor, a limpar os nossos olhos de toda escama, de todo o ego, de todo orgulho. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, continue operando em nós, nos ajudando, Senhor, a romper com todo o ego, com todo o orgulho, com todo o sentimento, ó Pai, disfuncional, com toda a raiva, mágoa, rancor, ressentimento, com toda a frustração, inveja. Ó Senhor, que todos os sentimentos malignos que não provêm de Ti, ó Pai, percam agora, em nome de Jesus, todo o efeito sobre a vida da Tua filha. E que em nome de Jesus ela possa ser direcionada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que reine no coração e na casa dela, Senhor, a Tua bondade, a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria, a paciência, Senhor, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. Pai, eu abençoo essa casa, esse lar aqui representado. Peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, preencha cada cômodo com a Tua presença. Que todas as trevas nesse momento, ó Pai, batem em retirada em nome de Jesus. Que só a Tua glória, Senhor, resplandeça nesse lugar. Nós declaramos Jesus, ó Pai, sobre esse lar. Nós declaramos, Senhor, a Tua luz. Nós declaramos a Tua paz, a harmonia, Senhor, sobre esse casamento. Nós declaramos o Teu amor, ó Pai, que cobre, Senhor, uma multidão de pecados. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo toque em cada coração, em cada habitante desse lar. E que o Senhor leve, Senhor, essa vida ao arrependimento, ó Pai. Que o Senhor leve, Senhor, a Tua filha, a família dessa Tua filha, Senhor, para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Que toda brecha, Senhor, maligna, que todo pecado, ó Pai, seja coberto agora com Teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Que essas famílias saiam do cativeiro, Senhor, espiritual, emocional, físico que elas se encontram. Que sejam libertas, restauradas, em nome de Jesus. Que toda opressão perca agora, Senhor, a força e o efeito. Que a Tua paz reine, Senhor, em cada coração. Eu abençoo, Senhor, as Tuas filhas. Abençoo o dia delas, ó Pai, os planos delas. Que tudo que vier à mão de cada uma de nós, que nós venhamos realizar, Senhor, com excelência. Porque nós temos consciência, ó Pai, de que tudo que nós fazemos como ao Senhor e não aos homens. Ó Pai, coloca anjos, Senhor, como guardas na porta da nossa boca, ó Pai, para que nós venhamos nos comunicar de forma que glorifique o Teu nome, ó Pai, que honre o Teu nome, que as nossas palavras sejam palavras de sabedoria, palavras, Senhor, que fortalecem aqueles que a ouvem, que as nossas palavras venham gerar vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa própria vida. Ó Pai, nos ajuda a romper com todo o sentimento disfuncional que tem nos aprisionado e nos faz nos tornar mulheres, Senhor, segundo o Teu coração, mulheres posicionadas, mulheres sábias, que edificam os seus lares. Que toda mulher tola, que todo pensamento de mulher tola caia por terra em nome de Jesus. Que nós venhamos nos enxergar, ó Pai, como líderes de movimento, como líderes do ministério que é a nossa família. Que nós venhamos ocupar o nosso espaço, posicionadas em amor, para nós vencermos todas as trevas em nome de Jesus. Que nós venhamos entender que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra o nosso marido, contra os nossos filhos, contra os nossos vizinhos, contra os nossos colegas de trabalho. A nossa luta não é contra pessoas, ó Pai, mas contra principados e potestades. Em nome de Jesus, nós recebemos de Ti, ó Pai, a autoridade para vencer toda e qualquer situação. Que o Senhor nos construa, Pai, nos ajude, nos dê condições de nos tornarmos a cada dia mulheres mais abrasadas pela Tua presença. Mulheres de oração, mulheres que intercedem pela sua casa, pela sua família. Mulheres que blindam o seu lar com o poder da oração. Pai, isso que eu Te peço. Dirija os nossos passos nesse dia, ó Pai. Nos conduz a águas tranquilas. Nós confiamos no Teu amor. Nós declaramos, ó Pai, o que está em Salmo 23:6,
que certamente que a tua bondade, a tua misericórdia nos alcançarão nesse dia e em todos os outros dias para sempre. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida das tuas filhas, Senhor, um dia de céus abertos, um dia marcado pela tua bondade, pela tua paz, um dia de vitória e um dia de milagres, para honra e glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você viva um dia de céus abertos, um dia extraordinário, cheio da presença de Deus. E amanhã a gente volta a se encontrar, então, às 10 da manhã, para nós continuarmos a meditação em João 17. Se essa live te abençoou, seja um instrumento, né, nas mãos de Deus, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Você pode fazer muito, né? Que você não retenha só para você, mas que você compartilhe. O Instagram, às vezes, quando é um conteúdo cristão, né, ele limita muito, né, o alcance. Então, que você possa também ajudar a semear a palavra de Deus e a expandir, né, essa mensagem em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe sua casa, sua vida e até amanhã.